e jantar de gala. Mohammed bin Salman visita Washington pela primeira vez após assassinato de jornalista. Então, Socorro. Foi uma recepção com muita pompa, Amadeu. Imagina aí, tapete vermelho, tiros de canhão, cavalos, banda militar, jatos sobrevoando a Casa Branca e mais tarde tem um jantar de gala organizado pessoalmente pela primeira-dama Melania Trump. Eles já houve uma reunião, um encontro bilateral e agora o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e o presidente Trump já estão neste momento coletiva, fazendo pronunciamento no Salão Oval. E o Trump começou na frente dos jornalistas rasgando para o príncipe, disse que ele é um homem respeitado mundialmente, elogiou bastante o trabalho do príncipe, atenção, em termos de direitos humanos, isso mesmo. Antes, o presidente Trump já havia dito que o que aconteceria hoje era muito mais que um simples encontro, mas sim uma homenagem à Arábia Saudita e uma homenagem ao príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Diz que a Arábia Saudita é um grande aliado e que vai comprar aviões caça dos Estados Unidos, os famosos F-35, um dos aviões militares mais avançados do mundo. O Trump também deve discutir com o príncipe da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro, aquele acordo Abraão, que normaliza as relações de Israel com os países árabes. A última vez que MBS, não é isso? MBS visitou os Estados Unidos foi em 2018, antes do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que aconteceu em um consulado da Arábia Saudita na Turquia. Logo depois do assassinato, um relatório da CIA disse que provavelmente o príncipe herdeiro ordenou o assassinato do jornalista. O príncipe herdeiro sempre negou. Durante a campanha para presidente, a campanha de 2020, o ex-presidente Biden prometeu transformar a Arábia Saudita em pária. Ele não recebeu o príncipe na Casa Branca, mas o Biden foi à Arábia Saudita e teve encontro, se encontrou, cumprimentou e toda aquela formalidade com o príncipe herdeiro. O Trump visitou a Arábia Saudita em maio, foi a primeira visita dele como chefe de Estado, a primeira visita oficial nesse segundo mandato. Ele foi à Arábia Saudita, na época a Arábia Saudita prometeu investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos, é provável que prometa ainda mais hoje, após essa visita. O Trump tem muitos, e aí a gente vê um mix aí, né? O Trump e o governo americano com a família Trump, com as organizações Trump, que tem muitos negócios na Arábia Saudita. Por exemplo, as torres Trump constrói na Arábia Saudita. O Trump também quer construir o Trump Plaza, que deve ser inaugurado no próximo ano. Isso entre outros projetos. Então, negócios, o governo americano misturam aí com assuntos pessoais, com negócios das organizações Trump. Outra pessoa que deve aparecer hoje na Casa Branca, Amadeu, é o jogador português, o Ronaldo. A gente sabe que o Ronaldo joga no futebol da Arábia Saudita, então ele deve também fazer uma visita hoje à Casa Branca, Amadeu. Ô, Francis Teixeira, mas os Estados Unidos não gostam de ditadores. Olha, inclusive, Amadeu, eu recordo a nossa audiência do relatório que o Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou em agosto, falando que os direitos humanos estavam se deteriorando no Brasil. E agora celebra o saudita como se ele fosse um grande defensor dos direitos humanos. Então você sai de uma situação em que o relatório da CIA aponta ele como o responsável pelo assassinato do Khashoggi para uma situação em que ele é recebido com toda a pompa nos Estados Unidos. E diga-se de passagem, esse jornalista que foi brutalmente assassinado, de acordo com a CIA, a mando desse ditador, ele atuava em um jornal dos Estados Unidos, The Washington Post, um dos mais antigos do mundo, quase 150 anos. Então você vê, inclusive, ali que o Trump tem total desprezo com a imprensa do seu próprio país, porque um jornalista que trabalhava em um dos jornais mais respeitados, se não mais respeitado do país, teria sido assassinado a mando desse, que agora é recebido com todos os louros pelos Estados Unidos. Denis. Amadeu, aí com relação à questão dessa visita, eu fico triste, porque em 2019 a gente
de uma certa forma, cobrimos esse caso. A gente acompanhou esse caso desse jornalista que foi assassinado. Ele negou esse crime, mas foi bastante noticiado em toda a parte do mundo. Agora, infelizmente, é um papel dos líderes, né? Dos líderes mundiais, é um papel aí do Trump receber esse ditador príncipe da Arábia Saudita, como foi o próprio Biden, ex-presidente dos Estados Unidos. O Lula, em 2023, esteve na Arábia Saudita visitando esse mesmo príncipe. Então, infelizmente, é um papel dos líderes mundiais para poder buscar negócios e investimentos para seus países. Nesse ponto, eu estou 100% concordando com você, Denis. O problema é quando você faz um discurso que não combina não é coerente com a prática. E vamos deixar de uma vez por todas aqui. Países não devem ter amizade. Países têm relações comerciais. Países não têm amizade, países têm relações comerciais. Fala, Eliezer. Então a gente observa que o presidente americano colocou interesses pessoais acima de qualquer questão, até mesmo da questão diplomática. Ele jamais iria ferir a relação com o representante da Arábia Saudita, porque houve aí um caso envolvendo um jornalista. Não que isso não fosse motivo, é porque na linha de discurso e pensamento mais à direita do presidente, isso não pode suplantar o fator econômico, as negociações que devem acontecer. Infelizmente, essa mentalidade ela é prevalente. Por isso, esse tratamento harmonioso em nome dos negócios. Porque você vê, qual é a diferença da Arábia Saudita para a Venezuela? Do ponto de vista... Amadeu? Pois não, Socorro. Segundo a Anistia Internacional, a Arábia Saudita é um dos campeões em execuções. Há alguns anos eles chegaram, era uma média de mais de uma execução, matar pessoas por dia. Eles fazem, inclusive, enforcamento. Um dos campeões em execuções. Isso, Anistia Internacional. E o presidente Trump, no Salão Oval, na Casa Branca, elogia o príncipe herdeiro pelo trabalho dele em relação aos direitos humanos. É uma aberração, Amadeu. Não, é isso que eu estou falando. O problema é quando você, por exemplo, diz que vai invadir a Venezuela porque lá é a ditadura, lá tem que ser uma democracia. Não tem nada disso, ele quer o petróleo. Como ele quer o petróleo da Arábia, ele quer o petróleo da Venezuela, Ari. É questão econômica. E olha, antes da invasão do território israelense pelo Hamas, esses acordos de Abraão aí estavam em vias de serem efetivados. A Arábia Saudita é um player muito importante para a paz permanente no Oriente Médio, sempre teve uma relação muito ruim com Israel, estava realmente prestes ali a amarrar um acordo histórico. Inclusive, um dos motivos do Hamas ter feito aquela ação em outubro foi exatamente para melar esse acordo. Então, Então, o presidente dos Estados Unidos ele tem realmente que lidar, dialogar com esse player. Agora, o Salman Picadinho, o Mohammed bin Salman, ele é tudo, a família dele é tudo que, no fundo, no âmago, lá no recôndito do coração trumpista, ele quer, que é uma das poucas monarquias absolutistas do mundo. Lá eles não têm que prestar conta para ninguém, nem tem que fingir prestar conta, porque o Maduro tem que fingir prestar conta para o judiciário e tal. Não, lá eles são a monarquia absolutista, que é assim, eu quero assim. E não tem ninguém que diga ai. Aliás, tem, né? Quer dizer, tinha, eles já mataram. Não, diz ai antes de ir embora. Isso, pronto. Antes de morrer, né? Ai, morreu. Vamos lá para o caso Epstein. É hoje que vão decidir, Ari. Câmara dos Representantes